Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Muito bem, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje a gente vai continuar tratando desses assuntos. Nós tratamos segunda-feira, repeti o programa ontem sobre o rompimento das barragens, da barragem, lá em Brumadinho. E a gente vai tratar hoje dos aspectos aí de direito do trabalho, as indenizações que as pessoas têm direito. Eu acho que é um momento que a gente tem que discutir vários assuntos, várias coisas e vários momentos, né? A gente vai discutir aqui também essas ações penais aí que estão previstas também, que foram deflagradas aí pelo Ministério Público Federal. Vou trazer aqui um penalista, queria trazê-lo hoje também, não foi possível, ficou muito em cima da hora, mas eu vou ver se eu consigo trazê-lo amanhã ou no máximo na segunda-feira para a gente poder tratar desse assunto aí, se é isso mesmo, se constitucionalmente está dentro da legalidade e se tem alguma responsabilidade penal de fato. Nós tentamos discutir aqui segunda-feira esse assunto, nesse parênteses, por exemplo, que foi a responsabilidade penal, né? Mas não conseguimos chegar num acordo, ou então num entendimento nessa tratativa. Bom, para falar aqui do direito do trabalho, né, das indenizações possíveis para os trabalhadores, para as famílias, né, o dano moral, tantas outras ações, né, tantos outros pedidos que pode haver dentro das ações, né, dentro dessa ação. Está aqui o Lucas Alvarenga, mais uma vez, que já é sócio, né, do programa, e é mesmo. Seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui mais uma vez. Não precisa nem te apresentar, fica até ruim. Dispensa a apresentação, cara. Sempre um prazer estar aqui, Betão. Um carinho muito grande vir sempre no programa. Bom, tenho aqui também o Matheus Braga, que vai falar sobre essas questões fiscais, né, do Estado, da tributação, das isenções que são dadas, da tributação que é feita na área de mineração. Matheus, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Eu acho que é um assunto pertinente. A gente quer falar de outras coisas, mas acho que não vai dar nem tempo de falar de outras coisas que não seja isso, né? Seja bem-vindo. Obrigado, Betão, pela oportunidade de estar aqui contribuindo com esse tema, né, que é o direito tributário. É um tema pouco explorado e que tem impactado, né, as empresas, as pessoas físicas, e está totalmente ligado também à questão do desastre lá em Brumadinho, e sempre será um prazer aqui estar participando do seu programa. Você sabe que eu estou com um problema, que o negócio de Mariana não saiu da minha cabeça até hoje. Então, às vezes, eu vou falar, eu tenho que dar uma parada, porque eu não falar Mariana. Outro dia eu fui falar e falei Mariana. Foi no Instagram. Ô, Lucas, dá para mensurar aí o tamanho dessa tragédia aí com relação aos trabalhadores? De forma nenhuma, né? Obviamente que houveram muitas perdas, pessoas feridas, pessoas que perderam a vida, e cada uma dessas pessoas que perdeu a sua vida tem o sofrimento do pai, da família, dos amigos, dos parentes em geral. Então é uma coisa que é impossível a gente conseguir mensurar em números uma situação tão calamitosa que foi esse acidente. O que as famílias podem ter de direito aí, Lucas, nessas vidas que foram perdidas? Isso é uma relação eminentemente trabalhista, né? Tanto em relação aos contratados direto da Vale, quanto em relação aos terceirizados que estavam trabalhando naquele local. O tomador do serviço, no caso que seria a Vale, ele tem a responsabilidade de fiscalizar a atividade laborativa dos funcionários dentro do seu meio ambiente de trabalho, e a empresa responde pelas perdas e danos causados, tanto no âmbito material quanto no âmbito moral. Pensando pelo lado material,
A gente deve levar em conta que cada trabalhador ali que perdeu sua vida provavelmente tinha uma parcela importante na manutenção da sua família, dos cuidados com seus filhos, e vai haver uma perda. Me parece que haviam seguros para eventuais desastres, essas famílias vão receber, mas a gente tem que olhar sempre pela ampla reparação dos danos. Muitas das vezes, talvez esse seguro não seja compatível para suprir toda a perda material que haveria para essas famílias, que teria dentro dessa família um membro que trabalharia até lá seus 60, 70 anos, e pela morte é óbvio que vai haver uma perda material nesse núcleo familiar. Além disso, tem a questão moral, a questão do dano moral, da própria família ter perdido um ente próximo, um ente querido, e obviamente é um dano que também deve ser indenizado. Tem aí uma grande polêmica da reforma trabalhista, em que a CLT passou ou pelo menos tenta limitar o teto do dano moral conforme a remuneração do empregado, mas isso já vinha sendo discutido amplamente mesmo antes do desastre e vai continuar sendo discutido justamente pela questão da ampla reparação dos danos sofridos. Eventuais pessoas que tenham danos físicos, que não perderam sua vida, mas que tenham danos físicos ou danos estéticos, também vão ter direito a danos morais pela violação a direitos da personalidade, né? A imagem, a honra, a dignidade da pessoa humana. Ô Lucas, aquela pessoa que sobreviveu, mas vai ficar incapacitada, a empresa ela tem que, além do INSS, a empresa também ainda tem que reparar também? Houve um precedente do TST, se eu não me engano, há menos de um mês, que fala que o dano permanente ao empregado ele tem que ser indenizado de forma permanente. Obviamente que essas pessoas vão ter direitos a benefícios previdenciários pela perda permanente da capacidade laborativa, mas volto a dizer da ampla reparação dos danos causados. Uma pessoa que tinha um padrão salarial de R$10.000 se aposenta com salário e benefício certamente muito menor do que esse valor, é óbvio que vai haver uma diferença salarial. No sentido desse precedente do TST, se realmente for aplicado, a empresa teria que indenizar de forma permanente esses danos causados ao trabalhador. Matheus, você tá de plateia assistindo aí? Primeiro, deixa eu mandar aqui um abraço aqui. Jorginho, corta para mim. Ou deixar um abraço aqui para a Bruna, né, que está nos assistindo, a doutora Bruna. Samuel Viana também, que está nos assistindo. E Matheus Salles, né? E muito obrigado aí pela audiência. Matheus, o que a gente pode, em primeira mão, entender com essa questão tributária, né? Primeiro, que tipo de benefício que tem as mineradoras, né, na questão tributária, e como é que o município de Brumadinho, o estado de Minas, pode sofrer com esse desastre também. Bom, Betão, essa questão da política tributária tem aspectos, né, dos tributos federais, os tributos estaduais e os tributos municipais. Então, no caso da Vale, né, que teve esse desastre em Brumadinho e outras empresas também, né, elas recebem, né, ali dependendo da competência, incentivos fiscais, inclusive parcelamentos, refinanciamentos. Então essas empresas elas têm esses benefícios até mesmo para poder atrair lá para o seu município, né, e trazer geração de emprego, de renda. Então isso muitas das vezes é uma política do Poder Executivo, seja na esfera federal, né, estadual ou municipal. E referente a essas questões,
né, toda isenção ela decorre de lei. Né, isso aí é mediante legislação. Então, uma vez concedida através de lei, ela pode ser revogada mediante lei também. Então, todo chefe do executivo tem essa possibilidade de, através da legislação tributária, implementar uma política de melhorias para o meio ambiente, melhorias para a sua área. Então, o Poder Executivo ele tem essa disponibilidade de ele cuidar do meio ambiente com uma forma de incentivar através de pagamento de menos tributos, enfim. Agora, com essa questão do desastre, né, posteriormente uma possível revogação de algum benefício tributário, isso aí seria só mediante lei. Mas essa questão agora também da reforma tributária vai assim facilitar demais a legislação tributária, né? Discute-se aí a questão da unificação dos tributos, seriam os impostos, as contribuições, as taxas, por meio de um imposto único, né? Imposto sobre valor agregado. Então isso é uma outra questão também que está por vir com o novo governo federal, e também temos aí um novo governo estadual. E é uma questão que pode impactar muito na questão da melhoria do meio ambiente, da preservação da nossa fauna, nossa flora a nível federal, a nível municipal. Então isso aí é muito interessante que os próximos governos atentem para isso quando forem elaborar a respectiva legislação tributária, inclusive até mesmo incentivando políticas de fiscalização dessas mineradoras através de incentivos fiscais. Então isso é uma possibilidade agora com esse desastre que a gente pode aí vislumbrar futuramente. O município perde muito? Sim, sim. Na verdade, a questão, por exemplo, aqui a gente tem Rio Acima, que é considerado um dos ISS mais baratos, né, menos onerosos do Brasil. Então, por isso a gente tem muitas empresas em Rio Acima. Brumadinho também deve ter uma política tributária municipal muito favorável para as empresas. Então, a paralisação, né, da atividade em Brumadinho com certeza vai acarretar ali uma perda fiscal muito grande, muito considerável para o município de Brumadinho. Você acha que a reforma tributária ela pode interferir no processo de crescimento do país? Sim, sem dúvidas. Hoje em dia, a legislação tributária ela é muito complexa. Então, ela é também muito dinâmica. Então, mensalmente, diariamente, temos aí várias resoluções, várias legislações, alguns tributos, né, mensalmente ele tem a sua obrigação acessória, enfim, né, a legislação ela não prevê só o pagamento, ela também prevê uma obrigação acessória de manter ali a sua escrituração fiscal, os seus livros, enfim. Então a legislação atual ela é muito extensa, é uma das mais extensas do mundo, e eu acredito que a unificação, a simplificação, né, na questão tributária no Brasil, ela com certeza vai ser fundamental para o avanço, né, da política econômica, geração de mais empregos e realmente ter o valor dos tributos, né, dos impostos, das taxas, das contribuições voltadas para o benefício do cidadão. Essa é a pergunta. Isso atinge o cidadão direto e atinge o trabalhador? Sim. Por conta da complexidade da legislação tributária, muitas das vezes o contribuinte, ou pessoa física ou pessoa jurídica, acaba pagando por demais os tributos, enfim, acaba pagando errado, paga às vezes 2 vezes. Querendo ou não, tem muitos aqui municípios em Minas Gerais e muitos atravessou a rua, já está em um município, atravessou outro quarteirão, está em outro município. E às vezes a pessoa, por exemplo, de um IPTU, recebe a guia ali de 2, 3 municípios, ela fica naquela dúvida de qual município vai pagar. Então a legislação ela é muito, muito complexa e muito dificultosa para o conhecimento do cidadão e também dos empresários. Então acredito que com a reforma tributária, a simplificação da legislação tributária, a simplificação do recolhimento desses tributos vai gerar uma economia para o cidadão e vai gerar menos custo para o Estado. Porque hoje a estrutura do Estado para manter uma receita federal, uma receita estadual e uma receita municipal é muito grande. Então essa estrutura ela demanda custo. Então, simplificando, com certeza, a gente vai poder ter mais recursos para serem aplicados na política pública para o cidadão. Ô Lucas, deixa eu fazer uma pergunta. Morreu o arrimo da família. Tem lá filhos menores e tal. Como é que vai fazer com essa... A empresa ela tem responsabilidade com relação a essas crianças que estão para formar aí? Está em formação? Filho desses funcionários que morreram no acidentado? Tem responsabilidade. Justamente pelo que eu acabei de dizer. Esse trabalhador, esse empregado continuaria ativo,
durante vários anos, gerando renda para sua família. E, obviamente, a partir do momento em que ele falece, mesmo tendo a questão do seguro, mesmo tendo a questão do benefício previdenciário, dificilmente o benefício previdenciário seria compatível com a renda que esse empregador iria produzir no decorrer dos anos. Então, obviamente, isso gera um dano ao núcleo familiar e, obviamente, gera um prejuízo financeiro, sem falar no maior problema de todos, né, que é o problema do dano moral, que é a pessoa perder um ente querido. Então, o que eu queria perguntar, de fato, por exemplo, o menino, ele tem um filho de 5, 6 anos de idade. O menino ele tem uma projeção de gasto com esse menino, vamos colocar aí até os 21 anos, sair para fazer um curso universitário, por exemplo. Essa responsabilidade pode ser impetrada para que a empresa arque com esse custo? Sim, sem sombra de dúvida. É o que eu venho falando o tempo inteiro, é a ampla reparação dos danos. Comprovando que efetivamente vai haver um dano material, a empresa que causou o dano ela é obrigada a reparar na integralidade esse dano, mesmo que ele ainda nem tenha acontecido, mesmo que os frutos desse dano se acarretem ao decorrer do tempo. Uma outra coisa interessante que a gente precisa tratar também é aquelas pessoas que possivelmente não serão encontradas, né? Os direitos dessas pessoas também estão garantidos? Estão garantidos, inclusive a própria lei civil, em casos de tragédias, de desastres, ela prevê um período, não vou saber ao certo aqui te falar, que a partir desse momento, em que se passar esse determinado lapso temporal, considera-se a pessoa como morta. Uhum. Como morte mesmo. Uhum. Bom, deixa eu fazer um intervalinho. A pauta da semana é uma pauta muito difícil, né? Eu preparei uma pauta completamente diferente para essa semana, mas eu tive que virar ela toda para esse acidente de Brumadinho. É um assunto delicado, um assunto difícil, mas a gente precisa tratar aqui, né? Daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Saia daí. Cultura geral. Apoio cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. A terra só tem um pouquinho de água. A gente deixa a torneira todo dia ligado. Fecha. Você pegar um balde, pegar a água onde lava as roupas, aí lava o carro. Eu cuido com muito carinho a água. O planeta é lindo demais, a gente não pode deixar ele morrer. Apoio TV Banqueta. Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Apoio TV Banqueta. Hoje a gente vai falar uma coisa muito séria. Reciclagem é de jogar as coisas de vidro no lixo, as coisas de plástico, os jornais. Eles podem transformar lixo em brinquedo, em carrinho, ou em boneca, ou em boneca de lata. O lugar de lixo é na lixeira. Reciclagem para salvar o planeta. Apoio TV Banqueta. Cultura geral. Apoio cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.
Bom, de volta com a cultura, eu fico procurando minha câmera, ele tira minha câmera daqui, e aí eu fico assim procurando a câmera. Já ia olhar para o outro lado, mas tem que olhar aqui para o Jorginho. O Jorginho está escondidinho ali, que ele é baixinho, não dá para ver. Mas, bom, de volta com a cultura geral, o Lucas, o trabalhador sofreu ali o dano psíquico, né? Essa pensão, isso vai ser uma pensão vitalícia mesmo? Eu já quase respondi. Isso gera uma pensão vitalícia também? Não, aí não é bem assim, não. Sem sombra de dúvida, o dano psíquico, ele é um dano, mas a gente tem que observar primeiro quais vão ser as decorrências desse dano. Isso pode gerar problemas psicológicos, pode gerar um afastamento das atividades pelo INSS acima de 15 dias. E tem a questão da indenização pelos danos morais. Mas, pelo que eu entendo, pelo fato de ter sofrido um dano moral, um transtorno psicológico, naquela ocasião específica, isso dificilmente se geraria indenizações que se perpetuariam no tempo, no caso do dano moral. Bom, pensão vitalícia... Por transtornos psicológicos gerados por isso, eu acho um pouco complicado. Quais os tipos de pensão vitalícia que ele poderia ter? Um exemplo, por exemplo, te apertar. Se eventualmente a pessoa se torna inapta ao trabalho e é afastada ou aposentada pelo INSS, e o patamar salarial que ela tinha é maior do que o INSS, isso poderia gerar uma pensão vitalícia. Mas o simples fato de ter ocorrido um dano moral numa situação específica, a exposição de uma pessoa a todos esses transtornos, não vejo que geraria um dano moral continuado também. Um direito de ser indenizado por uma perda moral de forma contínua. Matheus, colocar você na rodinha. Quais tipos de isenções que as mineradoras têm, assim, normalmente do governo do estado, ou às vezes do governo federal? E às vezes do governo municipal também. Sim. Na verdade, o estado como um todo, né, tanto na esfera federal, municipal e estadual, dentro da sua competência, como que eu posso explicar a competência? Dentro da sua responsabilidade, por assim dizer, ele pode conceder isenção, vamos supor, a União, o governo federal. O governo federal, ele pode ali conceder uma isenção de imposto de renda por um determinado tempo, para que a empresa, o beneficiário, ela consiga praticar algum ato dentro da discricionariedade do chefe do executivo. É claro que a isenção ela tem que ter um caráter geral, ela não pode ser específica para determinada empresa. Então ela tem que ter um critério, e esse critério tem que ser aplicado de forma geral. E dentro desse critério ela pode conceder ali uma isenção de imposto de renda à União, ou o município ele também pode conceder ali isenção de ISS, enfim, mediante lei, obviamente, e também para poder revogar mediante lei. Então isso aí é muito subjetivo, né? Mas tem, claro, que observar a questão da generalidade, né? Tem que ser uma isenção de forma geral, para que todos que cumpram aquele requisito estabelecido em lei possam ter esse Essa que é a pergunta, presidente. Não pode ser para caso específico, não. Quando faz, você faz de âmbito geral? De âmbito geral, isso. A isenção ela não pode ser direcionada para determinada empresa ou para determinado atividade. Beneficiário, isso. Ela tem que ser de caráter geral. Tem que ter critérios que abranjam de forma geral. E aí quem cumprir aqueles requisitos, aí realmente pode ter essa isenção. Então o chefe do executivo ele não pode ter esse direcionamento para determinada empresa. Tem que ter critérios gerais e cada empresa que se encaixar naqueles requisitos tem direito a essa isenção. Inclusive, vocês comentando aqui sobre os benefícios para as pessoas acidentadas, vamos trazer um exemplo aqui de pessoa física, imposto de renda de pessoa física. Aposentados,
né, que tenha alguma moléstia grave, por exemplo, cardiopatia, ou que tenha dentro do rol, que é muito extenso da legislação federal, alguma moléstia grave considerada em lei, ela pode ter isenção aposentada do imposto de renda e também poder ter a restituição desse valor dos últimos 5 anos. Então isso é uma informação que poucas pessoas sabem. Então aposentados que tenham dentro daquele rol do imposto de renda, pessoa física, alguma moléstia grave, ela tem a possibilidade de requerer da União tanto a restituição dos últimos 5 anos e também a isenção, né, posterior ao pedido feito junto à Receita Federal. Nesse caso aí do acidente da Vale, a pessoa ficou com a sequela, né? Ela pode pedir? Sim, se ela for aposentada e tiver dentro do rol estabelecido na legislação do imposto de renda pessoa física, ela pode sim fazer o pedido da isenção do imposto de renda, e caso ela tenha pagado ou tenha sido retido na fonte, né, assim, se ela continuar trabalhando, ela pode pedir o reembolso, por assim dizer, né, a restituição desses valores pagos para a Receita Federal. Ô Lucas, duas perguntas. O dano estético e medicamentos que a pessoa possivelmente vai precisar de usar ao longo do tempo, né? E outra coisa também que é interessante perguntar é aquela pessoa que sobreviveu e ficou tudo bem ali naquele momento, mas posteriormente ela engoliu alguma substância, barro, aquela coisa toda, e ela passou a ter, daqui 1 ano, 2, passou a ter problemas em decorrência daquilo ali. Ela vai ter no futuro direito a algum tipo de indenização? Ela pode correr atrás de algum tipo de benefício, alguma coisa nesse sentido? Sim. Falando primeiro do dano estético, o dano estético é uma decorrência do dano moral, pelos graves ferimentos que ocorreram. É bem possível que hajam pessoas amputadas, pessoas com deformidades físicas, faciais, corporais. Isso geraria direito a um dano estético. E em relação à questão de eventuais problemas que tenham os seus frutos postergados no tempo, sem sombra de dúvida, pode sim cobrar a restituição desses danos, mesmo que eles venham a dar sinais de sua existência muito tempo depois. E nesse caso haveriam perícias médicas que poderiam comprovar a decorrência desses danos. Tudo isso teria como se comprovar processualmente. Tem aí uma pergunta que eu queria fazer para os dois, que vai servir aí, uma vai emendar na outra. Aquele sujeito que tinha vivia daquela renda ali, ele trabalhava ali na casa dele, ele tinha renda, ele sobrevivia daquilo ali, isso tinha alguma comprovação e tudo, ele pode ser indenizado também, Lucas? Ele tinha um torno, ele criava alguns bois, ele vivia disso, ele era um trabalhador rural, ele vivia daquilo ali, ele tem direito à indenização também? Certamente. Fugiria da seara trabalhista, não seria uma relação de emprego, seria uma relação civil, mas teria sim direito à reparação pelas perdas que ele teve, as perdas patrimoniais, inclusive em relação aos lucros cessantes, né? Os lucros que ele deixou de ter por não estar exercendo a atividade que ele exercia rotineiramente. Betão, e uma curiosidade falando sobre dano moral, não incide imposto de renda sobre dano moral, tendo visto que o dano moral tem um caráter extra-patrimonial, então ele é uma compensação por um abalo da questão dos direitos da personalidade da pessoa. Então, seja o dano moral estético, enfim, ou por um constrangimento, não incide imposto de renda, uma vez que ela não está oferindo ali renda, lucro com dano moral. É uma compensação extra patrimonial. Então, isso é uma curiosidade também ligada ao direito tributário com o dano moral também. Tá, o Matheus, e nessa linha aí que eu fiz a pergunta para o Lucas, o sujeito ele tem imposto de renda, então ele perdeu tudo nessa tragédia aí. Ele pode pedir a isenção do imposto de renda nesse caso aí?
Na verdade, o imposto de renda são os exercícios, né? Sim. Por exemplo, a gente está em 2019, então a gente vai fazer o recolhimento, tanto pessoa jurídica, pessoa física, sobre o ano de 2018. Então, se a pessoa ali teve seu estabelecimento, seu comércio, sua padaria ou sua oficina, e naquele momento, em virtude ali do desastre, por exemplo, agora que teve lá em Brumadinho, né, em 2019 ela não vai estar oferindo renda. Então, consequentemente, quando ela for fazer o recolhimento, né, do imposto de renda em 2020, obviamente vai diminuir o valor da receita e ela não vai ser tributada sobre o valor que ela deixou de oferir. A pergunta uma pergunta que eu fiz para você, ela tinha um caráter que é o seguinte: por exemplo, o cara perdeu tudo, ele vai ter que pagar o imposto de renda, né? Sim, sim. E ele não vai ter condição, porque ele perdeu tudo, ele não tem nada. Como é que ele faz? Ele negocia isso com a Receita? O que ele tem que fazer? Um pequeno empreendedor que tem ali, que normalmente vem aqui para ele poder pagar, e ele não vai ter esse dinheiro. Como é que ele faz? Sim, tem a possibilidade de fazer o pedido administrativo de parcelamento, né? Então esse empresário ele vai ter essa possibilidade aí de repente de parcelar o imposto de renda, né? Fazer uma consulta junto à Receita, mas vai ter que também cancelar ali a inscrição estadual, municipal e federal também, de modo a não ter mais a incidência ali do imposto, mas de qualquer forma tem a possibilidade de parcelamento se estiver previsto na legislação, enfim. E, por exemplo, o IPVA, né, temos a possibilidade até agora com pagamento de cartão de crédito, que é uma novidade agora que o estado de Minas Gerais e outros estados também têm possibilitado o pagamento parcelado. Então, dependendo ali da seara, se for tanto municipal, estadual ou federal, se tiver previsão legal, pode sim fazer o parcelamento sem problema algum. Ô Lucas, essa pergunta é uma pergunta cabeluda também. Por exemplo, o sujeito tinha lá um galpão com 10 funcionários, né? Foi atingido, funcionário dele foi atingido, né? Como é que faz nessa questão da indenização? Isso é tudo responsabilidade da Vale? Como é que vai fazer o sujeito estava no galpão trabalhando na empresa de São Joaquim. O barro veio e levou a maquinária, levou o cara, machucou, matou e tal, não sei o quê. Isso tudo é responsabilidade da Vale? Tudo é responsabilidade da Vale. Toda atividade econômica, ela tem externalidades, né? São decorrências da atividade econômica que prejudicam a sociedade, o meio ambiente de alguma forma. E nesse caso, o acidente, todos aqueles que forem afetados têm direito de se ressarcir do prejuízo em que eles foram acometidos. O trabalhador que estava lá, então, ele está garantido primeiramente pela indenização da Vale. Ou é pela empresa, porque ele foi atingido dentro da empresa de outra pessoa. Você está falando em caso de terceirização? Tem um caso de terceirização que aí é responsabilidade solidária, né? Isso. Agora, o cara tinha, fora da Vale, ele tinha lá um galpão. Então ele tinha lá uns torneiros, ele tinha lá um monte de torno, e o pessoal estava trabalhando lá. Então veio o barro e levou todo mundo. Sim. Como é que ficam esses funcionários dessa empresa que foi atingida? Eles vão, em relação à empresa pela qual o funcionário foi contratado, obviamente ele não teria nada o que reclamar, porque o ato ilícito, no caso, não se deu por parte do empregador. O ato ilícito se deu por parte de um terceiro. Sim. Então, quem teria que arcar com esses prejuízos seriam esse terceiro que, no caso, seria que gerou o dano. No caso, seria a Vale. E aí, então, a condição desses trabalhadores, inclusive do empresário também, está na mesma situação das pessoas que estão envolvidas diretamente com a Vale? Ela vai receber da mesma forma? Seriam relações distintas. Em um caso, seria uma relação civil, de reparação de danos. O empregado da Vale e o terceirizado da Vale seria outro ramo de direito, seria o direito do trabalho. E essa indenização, por decorrer da relação de emprego, da relação de trabalho, a competência seria da Justiça do Trabalho e não da Justiça Comum. Em um caso, basicamente, é uma relação civil, e o outro caso é uma relação trabalhista e empregatícia. A minha preocupação atingiu
uma empresa de uma outra pessoa. Os funcionários dessas pessoas também morreram. Como é que faz com esses funcionários? Ele tá coberto na legislação trabalhista ou na legislação civil? Entendeu? Inicialmente, dá para ressaltar o seguinte. O empregado, mesmo tendo sido atingido por terceiro, ele tendo carteira assinada, contribuindo com o INSS, ele vai ter direito aos benefícios previdenciários do mesmo jeito. Mesmo que não tenha sido o empregador dele que tenha causado os danos. Uhum. Agora, para existir o direito de indenização, seja por dano material ou dano moral, é indispensável que tenha havido o ato ilícito. Nesse caso, como o ato ilícito não veio do empregador, mas sim de terceiro, no caso a Vale, quem teria que indenizar seria a Vale. Uhum. A empresa não cometeu qualquer ato ilícito. Uhum. Então a responsabilidade da Vale também. A responsabilidade seria da Vale numa relação de direito civil. Sim. Em relação aos empregados seletistas da Vale e em relação aos terceirizados, a relação seria de direito do trabalho. Muito bem. Matheus, acabou, né? Tá vendo? Passou rapidinho, muito rápido, né? A única coisa boa é que eu não sabia que o IPVA pode ser parcelado agora. Mas Sim, também IPVA parcelado deve ser aqueles IPVA de 20 mil, né? Pois é. Mas é uma novidade aí pro Tem alguma outra né? novidade que está para vir aí com relação a tributos, assim, tanto do Estado quanto da... Está tramitando, né, a questão da reforma tributária no Congresso Nacional, já tem projeto de lei, e inclusive pelo que eu tenho acompanhado aí no noticiário, também com as notícias aí do Congresso Nacional, tá para sair uma reforma tributária com aquela possibilidade de ter um imposto único, o que seria de grande valia para celeridade. Tanto dentro daquela mesma ideia de 1% sobre toda a transação financeira? Sim, tem várias teorias, enfim, mas tem vários projetos de leis que foram propostos, uns aceitos, outros não, mas o que está em tramitação é a questão do imposto sobre valor agregado, que aí seria uma unificação, né, de vários tributos, o que facilitaria muito a vida do contribuinte, tanto da pessoa física como do próprio empresário. Então, a nível estadual, tem essa questão do parcelamento agora com até o próprio cartão de crédito, né? Tem algumas autoescolas aí que já estão recebendo o IPVA em cartão de crédito. E a nível federal, a gente está na expectativa aí, acompanhando essa reforma tributária. E nos municípios, né, são em Minas mais de 800 municípios, então cada um pode ter assim, a sua legislação própria dentro da sua competência tributária. Antes da gente terminar, queria te perguntar o seguinte, essa ideia de fazer essa reforma baixando o imposto de renda, não vai ficar desigual, não? Por exemplo, você baixar a alíquota aí de imposto de renda, não vai ficar desigual? Quem ganha menos paga a mesma coisa que quem ganha muito? Na verdade, a atual legislação tributária, ela privilegia quem ganha mais e quem ganha menos paga muito mais. Uhum. Inclusive, né, tem já anos que a legislação do imposto de renda não é atualizada de acordo com a inflação, que a gente até considera ali um aumento ilegal, né, em decorrência da inflação do próprio imposto de renda. Então, nós até defendemos uma alteração ali da alíquota do imposto de renda de acordo com a inflação. Então, a inflação sobe, só que ali a porcentagem ela não altera. Então, isso acaba que o trabalhador ele recolhe mais impostos sem essa atualização de acordo com a inflação. E com essa reforma tributária, eu acredito que privilegiando a geração de renda, isso aí vai ser um benefício para toda a sociedade. Então, eu acredito que tem que ter realmente uma política de valorização da renda, estimular a renda, porque hoje, infelizmente, muitas pessoas, muitos empresários também fazem a sonegação fiscal, o que acaba prejudicando todos os contribuintes, o município, o Estado, a União, que são recursos que, em tese, seriam para a utilidade pública, para hospitais, para estradas, rodovias. Então, eu acredito que a facilitação e a diminuição da alíquota do imposto de renda geraria mais recursos, tendo em vista que as pessoas teriam, digamos assim, um maior incentivo a fazer o recolhimento correto do imposto de renda e declarar isso para a Receita Federal. Então, eu acredito que se minorar, né, a questão da alíquota do imposto de renda, isso aí vai gerar um benefício para toda a população. Mas isso é algo que a gente vai ter que aguardar para poder analisar todo o contexto tributário, o contexto das empresas, das pessoas físicas. Mas eu acredito que, vindo com essa facilitação do imposto de renda, vai gerar, por esse modo de pensamento, mais recursos para o Estado, para a União, para que sejam revertidos aí para o cidadão
aí mineiro, brasileiro, enfim. Ô Lucão, para a gente terminar, os trabalhadores que foram atingidos aí, pode ter certeza que eles estão segurados, pelo menos pelo INSS, né? Pelo INSS, sem sombra de dúvida. Uhum. Isso aí é pacífico, isso é bem tranquilo. Já houveram algumas ações cautelares pedindo bloqueio de valores da Vale. Eu cheguei a ver 11 bilhões já estariam bloqueados. Parece que aumentou depois, não sei ao certo. E cada um dos funcionários pode entrar individualmente com uma ação de indenização na Justiça do Trabalho. E tem também a questão do sindicato. O sindicato da categoria possui prerrogativa para ingressar com a ação de reparação de danos em nome de todos os afetados. Gente, chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. O Jorginho corta para mim, né? Chegamos ao final aí do programa Cultura Geral. Foi um prazer fazer o programa aqui com o meu grande amigo Matheus Braga, que estava sumido aí. O Lucas Alvarenga também estava sumido, né? Ficou 30 dias longe do programa. Enquanto eu fiquei de férias, ele ficou fora. Bom, chegamos ao final do Cultura Geral. Foi um prazer, um grande abraço e amanhã estaremos de volta para falar de juventude e alcoolismo. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.